Você sabe como fazer um planejamento e a gestão dele para saber se todas as etapas que você precisa cumprir para atingir os seus objetivos foram alcançadas? Nesse módulo, nós vamos ensinar a vocês importantes conceitos de planejamento que vão lhe ajudar a organizar todo o conhecimento que você adquiriu até aqui nos módulos 1 e 2. O nosso objetivo principal é que você, ao fim desse módulo, consiga organizar o seu plano municipal de cultura, ou seja, um plano municipal que tenha ações direcionadas para o desenvolvimento e a implantação de projetos culturais no seu município. É importante você saber que esse plano deve conter projetos que tenham ações articuladas que atendam às metas estabelecidas pelo governo federal e no planejamento que ele faz para a implantação da cultura nos diversos estados e municípios, inclusive o seu. Mas é importante também que você consiga escolher um modelo de gestão adequado ao seu município, porque, como você bem sabe, o seu município possui características específicas dele que o diferenciam em grande parte dos outros municípios do país. É muito importante você saber que esse plano deve conter projetos que especifiquem ações articuladas que atendam às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Cultura para os vários estados e municípios do país, inclusive o seu. Mas você não pode esquecer também que é igualmente importante você conseguir escolher um modelo de gestão municipal que seja de acordo com as especificidades do seu município. Porque, como você bem sabe, o seu município possui características intrínsecas a ele que o diferem especialmente dos outros municípios do país. E essas diferenças, em todo planejamento, devem ser levadas em conta. Eu sou a professora Mara e vou acompanhar você junto com os tutores durante esse módulo até que você consiga, de forma eficiente, ao final dele, elaborar o seu plano municipal de cultura. O nosso módulo é composto por um grupo coeso de disciplinas que vai ajudar você a elaborar o seu plano municipal de cultura. As 6 primeiras disciplinas foram organizadas e são de autoria textual do professor Leonardo e da professora Patrícia, professores conteudistas também junto conosco nesse curso. Nas 6 primeiras disciplinas, você vai aprender conceitos importantes sobre gestão pública, vai aprender legislação sobre cultura, noções e estratégias do Plano Nacional de Cultura e como ele se relaciona com estados e municípios. Tudo isso é importante para que você consiga alinhar o seu plano municipal de cultura ao que o governo federal espera que seja feito nos estados e nos municípios que atenda às metas do Plano Nacional de Cultura. E como eu já disse antes, é muito importante também que você consiga e se sinta apto a escolher um modelo de gestão que seja adequado à realidade do seu município. Só assim você vai obter sucesso na implantação do projeto que você realizar e no acompanhamento e na gestão das metas a serem alcançadas. As 2 últimas disciplinas foram elaboradas por mim e elas vão lhe ajudar de uma maneira muito prática a finalmente compor o seu plano municipal de cultura. Em cada uma das 8 disciplinas do nosso módulo, você vai ter um texto básico com explicações dos principais conceitos e também exercícios de apoio de fixação de conceitos. Além disso, você vai ter links explicativos e material disponível que você poderá baixar e armazenar no seu computador. Além disso, em todas elas, como nas outras disciplinas dos outros módulos, você terá auxílio de tutores e também dos professores na realização dos exercícios. E também sugestões de textos complementares e aprofundamento dos temas tratados. Bem, então vamos ao trabalho. Eu espero sinceramente que esse módulo possa ajudar você. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Planejar é compor um conjunto de ações coordenadas com a finalidade de atingir um objetivo. Então, sempre que a gente pensa em planejar alguma coisa, a gente vai ter em mente a seguinte perguntinha: planejar para quê? O que é que a gente quer conseguir com esse planejamento? Senão, um planejamento que não leva em conta um objetivo, ele não consegue sequer ser eficiente no traçamento de metas para o alcance de alguma coisa. Então, nunca esqueçam desse detalhe. Quando a gente pensa em planejar, a gente precisa pensar, planejar o quê? Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero conseguir com esse planejamento?
Bom, para alcançar, uma vez definido o objetivo, ou seja, aquilo que a gente quer conseguir, a gente precisa agora pensar em quebrar esse planejamento em etapas para que ele seja mais eficiente. O nome dessas etapas são metas. E a gente pode distribuir essas metas no tempo e chamá-las assim, metas de curto, de médio e de longo prazo. Metas de curto prazo são aquelas coisas que a gente precisa fazer de uma forma mais imediata, mais próxima numa linha de tempo, para a gente alcançar o que a gente deseja ao fim do planejamento. As metas de médio prazo são aquelas coisas que a gente precisa fazer logo depois das metas de curto prazo, mas que ainda não são o objetivo final do planejamento, mas que compõem numa sequência coordenada aquilo que a gente quer alcançar. Finalmente, as metas de longo prazo são os nossos objetivos finais. Se a gente levar em conta essas 3 pequenas etapas, a gente vai ter um planejamento mais eficiente. E não esqueçam que os conceitos de curto, médio e de longo prazo, eles não são pré-determinados. O curto prazo, o médio prazo e o longo prazo são etapas que você distribui ao longo do seu planejamento de acordo com aquilo que você define que é um tempo ótimo para você, ou um tempo desejável, ou um tempo necessário ou suficiente para conseguir aquilo que você quer. Então, esses conceitos nunca são pré-determinados. Em função do seu objetivo e da sua possibilidade de planejamento, é que você vai ter essa linha de tempo. Assim, num planejamento, por exemplo, que tenha como objetivo final o alcance de algumas coisas dentro de 1 ano, você pode ter um curto prazo de 2 meses. Se o seu longo prazo tem 5 anos, o seu curto prazo pode ter 1 ano. Então, isso é totalmente relativo ao planejamento que você está tratando, ao caso concreto. No caso de vocês, as questões e a realidade municipal que vocês têm diante de vocês para implantar projetos de cultura. Tá? Então, e claro, vocês vão ver ao longo das aulas, ao longo do tratamento dos conceitos de planejamento, que você vai ter que adequar ao Planejamento Nacional de Cultura. Quer dizer, normalmente, o Planejamento Nacional de Cultura dá a meta para a gente, dá o tempo das metas para a gente, ou pelo menos sugere, porque dentro de um certo tempo, certas coisas têm que ser feitas. Bom, agora nós já sabemos que para planejar nós temos que ter um objetivo e que esse objetivo pode ser dividido numa linha de tempo em metas de curto, médio e longo prazo. E agora vamos imaginar que essas metas de curto, médio e longo prazo são caixinhas que precisam ser preenchidas com ações. Ou seja, responder a pergunta, o que é que tem que ser feito na prática para essas coisas acontecerem? Então, a meta de curto prazo vai ser preenchida com um conjunto de ações. A meta de médio prazo também com um conjunto de ações e a meta de longo prazo também com um conjunto de ações. Essas ações são aquelas coisas que a gente precisa fazer para que as coisas funcionem, tá? Para que as coisas que a gente planejou aconteçam. E aí vocês vão perceber que, dentre essas coisas todas que a gente precisa fazer dentro do curto, do médio e do longo prazo, existem coisas que são importantes, que são mais importantes, que são fundamentais, aquelas que também são supérfluas e uma principal que são aquelas que a gente chama de fatores críticos de sucesso. O que são fatores críticos de sucesso? Fatores críticos de sucesso são aquelas coisas que a gente não pode deixar de fazer, porque senão a coisa não acontece. Tá? Tem coisas que são importantes, mas podem ser jogadas para frente. Tem coisas que são supérfluas, que podem ser retiradas no momento, jogadas para frente, ou mesmo retiradas. Agora, os fatores críticos de sucesso são coisinhas que a gente não pode deixar de fazer, porque senão a coisa não acontece. Então, essas coisas são prioridades para a gente. É importante a gente fazer essa escala de importância nas nossas metas, nas nossas ações, porque
Quando a gente planeja alguma coisa e a gente faz projetos, e dentro de projetos nós temos ações, é importante que a gente acrescente a essa ideia de projeto a ideia de planejamento estratégico. Por quê? Às vezes a gente trabalhar com a ideia de projeto de uma forma seca dá a ideia de imobilidade. Um projeto é aquele que tem que ser executado daquela maneira dentro de um certo prazo. Quando a gente pensa em planejamento estratégico e joga esse conceitozinho para a ideia de projeto, o que acontece com a gente é que a gente dá mais mobilidade ao nosso projeto. Isso significa o quê? Que a gente consegue lidar com as circunstâncias móveis do nosso ambiente. Tá? Como vocês bem sabem, o nosso ambiente está sempre em constantes modificações geográficas, políticas, tecnológicas, e a gente tem que lidar com isso. Muitas vezes a nossa realidade de educadores ou de gestores, principalmente, é uma em um mês e daqui a 2 meses já não é mais aquela. E a gente precisa lidar com aquelas circunstâncias de mudança. Se a gente não tem uma ideia de mobilidade no nosso planejamento, a gente não consegue lidar com essas mudanças e o nosso projeto fica obsoleto. Tá? Por isso é importante, e essa ideia de importância, de fator crítico de sucesso, de menos importância, de alguma coisa ser supérflua num determinado momento, depende muito desse contexto móvel que cerca a implantação de projeto. Então, o grande desafio contemporâneo é, diante de uma realidade que muda a todo momento, a gente conseguir ter coisas duráveis e que, de fato, precisem ser feitas. A ideia de fator crítico de sucesso ajuda muito a gente a coordenar esse problema, essa problematização que a gente tem contemporaneamente. Se a gente não tem isso, fica muito difícil a gente coordenar ações em um mundo em constante mutação. Tá? A outra coisa importante do planejamento é que, planejando, a gente controla melhor. A gente sabe o que precisa ser feito, sabe aonde tem que ser feito e de que maneira tem que ser feito e, principalmente, se está sendo feito. Tá? É como se você pensasse assim, eu preciso coordenar a minha vida, mas eu preciso delegar muitas coisas a outras pessoas. E eu preciso, de certa maneira, controlar se o que precisa estar sendo feito por essas pessoas está de fato sendo feito para que aquele objetivo seja alcançado. Se você não controla, se você não tem um planejamento, é impossível coordenar de fato o que está acontecendo. Tá? Então, nessas aulas de planejamento, eu vou mostrar para vocês alguns modelos a partir dos quais a gente pode seguir essa metodologia que eu estou mostrando hoje, que eu estou falando nesse momento para vocês. E vocês vão ver que existem diferentes modelos, diferentes metodologias que a gente pode utilizar para fazer a gestão e muitas vezes o que é muito pedido na gestão pública é a gestão participativa no município de vocês. Tá? No fim dessa disciplina, vocês vão ver que existem diferentes modelos de planejamento e vocês vão poder olhar a realidade do município de vocês, as necessidades, as possibilidades de implantação de projetos de cultura e vão saber escolher que modelo se adequa melhor à organização, ao planejamento para o futuro controle do que precisa ser controlado para as coisas acontecerem.